Oi, tudo bem? Então, hoje eu resolvi gravar um tutorial de como fazer um colã de patinação artística, né? Então, eu fui aprendendo, fui pesquisando e tá aí o resultado de um dos colãs que eu fiz para minha filha, a Estela. E hoje eu vou mostrar o passo a passo de como a gente monta um colã de patinação. Então, o primeiro passo é riscar um molde. Eu utilizo moldes de colã de balé, né? Então, o meu molde base nesse vídeo é o tamanho 14. Normalmente eu utilizo os moldes que eu encontro no site da Marlene Mukai, né? Então ela tem um site, daí eu faço, né, eu copio o molde dela para mim poder estar utilizando. Então nesse caso aí, primeiro a gente risca o molde da frente, risca o molde de trás, recorta o molde para depois ir para o tecido. Na hora de cortar o tecido, antes da gente colocar o molde, a gente tem que observar o fio do tecido, né? Então, a gente tem que analisar, dobra o tecido ao meio, porque eu traço metade apenas do corpo, né? Então, eu dobro o tecido ao meio, posiciono o molde, observo o fio do tecido para não errar, né, a posição da lycra. Daí, a gente vai riscar. Depois de riscado, na hora de cortar, eu vou dar uma margem de costura. Então, eu vou cortar com 1 centímetro, 1,5 centímetros a mais para mim ter a margem de costura. Faço a parte da frente, dobro o tecido novamente, faço a parte de trás. Então, eu tô cortando uma vez a parte da frente e uma vez a parte de trás, porque esse tecido base vai ser o meu forro, porque o colã, neste caso, ele é feito com tule. No caso deste colã, o que a gente observa? Que o decote seria redondo, mas como eu tô fazendo um decote, né, em V, eu dobro, recorto, vendo o meu decote, né, vou medir ali, tudo certinho, e daí eu tô colocando um tule, né, na cor de pele, para que ele tenha esse formato arredondado, tá? Então, feito isso, já passei a costura, né, e eu já tenho, né, a parte da frente da base do meu colã. Porque a parte das costas do colã, uma em malha, né, em lycra, e a outra em tule. E daí eu já sobreponho e reservo a parte de costa, porque a parte da frente vai ter um grapeado. Então daí depois a gente vai grapear, mas a parte de costa não, ela é lisa. Então eu já posso sobrepor, né, o tule sobre a lycra e reservar. Na parte da frente, então, eu tenho, né, uma parte reta, lisa, do tule sobre a lycra, e na outra parte a gente vai grapear, né, e alinhavar, deixar tudo ali certinho, para daí a gente poder passar na máquina antes de unir as partes do meu colã. Então, gente, fui na máquina, uni as partes do colã. Então, uni primeiramente os ombros, após unir os ombros, uni as laterais, e por último, unir a parte de baixo da calcinha. Então, repare que ele tá meio estranho aí ainda, porque a gente não passou elástico, não deu acabamento ainda. Daí, agora eu vou aplicar a saia. Para mim cortar a saia, eu vou cortar 2 saias de tule. Eu vou mostrar apenas uma, que é a verde para vocês, tá? Aí, ó, gente. Então, eu tô mostrando apenas a parte da saia de tule verde, mas a parte de saia de tule azul foi feita a mesma coisa. Então, dobrei o meu tecido em 4, marquei uma saia godê na região ali da cintura, né? Fiz a continha lá, dividi, marquei. E a parte de baixo eu não marco ela arredondada, eu deixo ela quadrada, porque daí vai ser uma saia com pontas. Então, eu fiz isso num tule verde e depois no tule azul. Então, gente, tá aí, ó, na minha menina, né? Já o colã com acabamento de elástico na parte do decote, acabamento de elástico na cava do braço, na calcinha, que eu também já coloquei esse acabamento. E eu apliquei a saia, eu alinhavei a saia, tanto a de tule verde quanto a de tule azul. E daí eu vou unir no colã por um zigue-zague, né? Então, eu apliquei essa saia com um zigue-zague, porque depois na região da cintura
vai vir pedras, tá? Mas primeiramente, o que que eu faço? Eu coloco, se eu não tenho, né, no caso a minha filha aqui que vestiu, eu coloco no meu manequim, né, ou meço certinho para mim ter a posição da saia e não aplicar essa saia torta. Daí eu faço a costura unindo com um zigue-zague bem reforçado. Então já feita a união da saia, já pendurei o meu colã, né? Tenho ali, no meu caso, um cabide onde eu passei um plástico filme em volta, porque eu vou fazer a pintura desse colã, né? Então ele vai ser pintado um pouquinho na região da cintura mais escuro, né? Ele vai ter ali um degradê de um azul mais escuro para o azul do tule. Então eu já escondi a saia verde, né? Coloquei ela dentro de um plástico para ela não manchar também. E a gente vai fazer a pintura. Feita a pintura, aguardamos secar para daí dar o acabamento com as pedras. E chegamos no último passo do colã, que é o enfeite, né? O acabamento, que pode ser um bordado, né? No caso aí eu escolhi colocar strass, né? Então são cristais aí. Foi escolhido 3 tons, né? De cristais diferentes, um azul claro, um azul um pouquinho mais escuro e as boreais também. Então eu tô aplicando aí com cola de lantejoula da Acrylex, que é a cola que eu utilizo, e eu faço o aplique ali dos cristais, aguardo secar. E importante mencionar que toda vez que eu faço a colagem dos strass, eu deixo o meu colã esticado, porque senão pode acontecer, principalmente na região onde tem muito strass, na hora de vestir, esticar a lycra, o strass acabar caindo, né? Então eu gosto de bordar, né, que a gente diz, o colã com a malha esticada. Então eu sempre coloco aí uma almofada ou um travesseiro dentro do colã para deixar ele mais esticadinho do tamanho da pessoa vestindo, porque daí não corre o risco daí depois desse strass acabar se deslocando. E tem nosso resultado final, né? O colã da Estela, da minha filha. Não é o primeiro, né? Mas foi o que eu resolvi gravar para vocês verem, tá? Obviamente que a gente vai aprendendo e tá aí o meu resultado, esse colã azul maravilhoso da minha pequena.